Nós estamos lendo o Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 13, intitulado Dhritarashtra abandona o lar. Vamos ler os versos 13 e 4. Tan bandhun agatan drishtva dharmaputra sahanujaha Dhritarashtra yuyutsuscha sutaha saradvata prita Gandhari Draupadi Brahman Subhadra Chotara Kripi Anyascha Jamayaha Pandor Natayaha Sasuta Striyaha. Sinônimos. Podemos repetir juntos aqui os sinônimos. Tan. Ele. Bandhum. Parente. Agatam. Tendo chegado lá. Drishtva. Vendo. Dharma Putraha. Yudhishthira. Tradução também é filho do Dharma. Putraha é Putra, é filho. Dharma é do Dharma, filho do Dharma. Saha Anujaha. Junto com seus irmãos mais novos. Dhritarashtra. Yuyutsuhu. Satyaki. Cha. E. Sutaha. Sanjaya. Saradvataha. Kripacharya. Prita. Kunti. Gandhari. Draupadi. Brahman. Ó Brahmanas. Subhadra. Cha. E. Uttara. Kripi. Anyaha. Outras. Cha. E. Jamayaha. Esposas de outros membros familiares. Da família. Pandoho. Dos Pandavas. Natayaha. Membros familiares. Sasutaha. Juntamente com seus filhos. Striyaha. As senhoras. Vou ler a tradução e o significado aqui do meu livro, tá? Ô Jorge, que bom te ver aí, seja bem-vindo. Quando viram Vidura retornar ao palácio, todos os habitantes, Maharaj Yudhishthira, seus irmãos mais novos, Dhritarashtra, Satyaki, Sanjaya, Kripacharya, Kunti, Gandhari, Draupadi, Subhadra, Uttara, Kripi, muitas outras esposas dos Kauravas e outras senhoras com filhos, todos apressaram-se em sua direção com grande deleite. Parecia que eles haviam recobrado sua consciência após um longo período. Então, aqui nós estamos retornando, né, a história em que Vidura, que é aquele irmão de Dhritarashtra, irmão mais novo,
que é filho do Dharma, que é filho do Dharma não, que é o Dharma personificado, né? É o senhor Yama Maharaj. Ele tinha saído para fazer uma peregrinação e voltou então para o reino depois da batalha de Kurukshetra. E ele tinha saído muito chateado, magoado, apesar que ele é uma pessoa muito elevada, então ele não, ele realmente não se chateou assim, ele não estava como que magoado, nada. Ele aproveitou a deixa, falou assim: já que vocês não me querem aqui, então eu não vou ficar aqui para ver a desgraça que vai acontecer. E foi embora. E foi peregrinar, e daí encontrou com Maitreya, teve conversas maravilhosas com Maitreya, que a gente vai ler aqui no Bhagavad. E agora estava voltando. E aí você vê um monte de gente que gostava dele, né? E muitos aqui dos nomes que falam são mulheres. E a gente vou ler o significado, provavelmente Srila Prabhupada vai comentar sobre os nomes que aparecem aqui nesse verso. Significado de Divina Graça Srila Prabhupada, pessoal. Gandhari é a dama casta ideal na história do mundo. Era filha de Maharaj Subala, o rei de Gandhara, agora Kandahar, em Cabul. E quando solteira, adorou o Sr. Shiva. O Sr. Shiva é geralmente adorado pelas solteiras hindus para obterem um bom esposo. Gandhari satisfez o Sr. Shiva e por obter dele a bênção de poder ter 100 filhos, ela foi dada em casamento a Dhritarashtra, apesar de este ser cego de nascença. Quando Gandhari ficou sabendo que seu futuro esposo era um homem cego, para seguir seu companheiro de vida, ela decidiu voluntariamente tornar-se cega. Desse modo, cobriu seus olhos com muitas tiras de seda e casou-se com Dhritarashtra sob a orientação de seu irmão mais velho, Sakuni. Ela era a mais bela moça de sua época e era igualmente qualificada por suas qualidades femininas, estimadas por todos os membros da corte Kaurava. Mas apesar de suas boas qualidades, ela tinha os defeitos naturais de uma mulher. Isso, ela Prabhupada, ó. E ficou com inveja de Kunti quando essa deu à luz a um menino. Então Gandhari ficou irada e deu uma pancada em seu próprio abdômen. Como resultado, ela deu à luz unicamente um amontoado de carne. Ela abortou. Mas uma vez que era devota de Vyasadeva, pela instrução de Vyasadeva, o amontoado foi dividido em 100 partes, e cada parte gradualmente se desenvolveu até se tornar um menino. Isso, então é uma história que está no Mahabharata, em que quando ela fica com... Ela estava grávida, né? E ela soube que Kunti, a sua concunhada, ela estava grávida também, e engravidou antes, estava tendo filhos antes. E, naquela época era assim, né? Quem desse à luz primeiro tinha como que concorria ao trono, né? E Pando, ele já era o herdeiro natural do trono. Só que ele tinha dado um tempo do governo porque ele tinha matado um Brahmana. Então ele tinha ficado muito chateado com isso e resolveu se exilar. Tava assim, ele tava como que com problemas assim mentais, né? Ele não conseguia levar adiante o Dharma, porque o seu Dharma de rei, porque tava na mente assim, né? E aí estava isolado. E nesse isolamento ele a Kunti engravidou. Só que ele nesse isolamento ele tinha uma maldição que ele não podia fazer sexo com suas esposas, porque se ele fizesse sexo ele morreria. Foi a situação em que ele matou um Brahmana. Ele ele estava caçando e ele viu um veado de longe assim e lançou sua flecha e trespassou o veado. Só que na verdade esse veado era um ser humano, era um Brahmana. Se diz que nessa época eles tinham muitos poderes, né, os Brahmanas. E ele tinha se transformado em um veado para fazer sexo com sua esposa, que também era Brahmani. E ela também tinha se transformado, né, em um veado, assim. E, e eles tinham feito isso para curtir mais, né, a relação sexual. E, e aí, no momento em que o homem, né, o Brahmana, estava para ejacular, ele foi morto. Então ele não conseguiu nem ejacular e com isso eles tinham calculado que esse era um momento muito auspicioso para a mulher engravidar. Então a mulher ficou muito chateada e ficou, né, imagina a situação assim, né? Ela chorando ali, né, com
com o marido morto, e daí o rei viu, né, o horror que ele fez, porque ele ouviu um grito humano, né, e daí se aproximou para ver o que era e já sentiu a desgraça aproximando, e daí ela tem um diálogo assim, até o Swami Puri mandou um áudio, né, de uma versão do Mahabharata bem especial que ele tem lá, e, e que a mulher dialoga com ele, e ele pede perdão e ela sabe que ele é um rei, mas ela também, apesar, né, de saber que é um rei e devido à ira que ela tem, ela amaldiçoa ele. E amaldiçoa ele a morrer quando ele tentasse fazer sexo com sua esposa. Então, a partir daí, ele não toca mais suas esposas. E aí está no dilema, porque elas não têm filhos. Só que daí, nesse dilema, né, quando ele está exilado e ele está muito triste, muito chateado, Kunti chega e fala para ele que ela tem a bênção de ter um filho através da invocação de mantras, onde ela convida um semideus, invocado pelo poder do mantra, e esse semideus engravida ela. E ela, devido a essa bênção, ela permanece virgem, né, devido a assim, essa. E aí, então, o Pando fica muito feliz, né, de saber disso, e é como que, então, eles decidem ter filhos, como que, pelo menos, se ele não pode ter sexo com elas, e como que eles tinham um controle da vida sexual muito grande, assim, um autocontrole, né? Não era uma questão só de luxúria. A luxúria rolava também, né? Mas eles buscavam muito essa relação que buscava ter filhos, né? Assim, o objetivo, né, da vida sexual era ter filhos. Então, eles lamentavam muito pelo fato de não ter filhos. Como isso estava solucionado, ele meio que levou de boa, assim, não, tudo bem que eu não posso fazer sexo, né? Mas os filhos vão vir, que joia. Então, eles começaram a invocar os semideuses e tiveram um filho após o outro. Então, quando Kunti ficou grávida de Yudhishthira, a, e ela deu à luz a Yudhishthira, Gandhari, ela não tinha ganhado os filhos ainda. E ela ficou muito chateada, né, com essa questão da inveja aí. E bateu no próprio ventre e abortou. E aí Vyasadeva pega essa bola de carne que nasceu e separa em 100 pedacinhos e coloca cada pedacinho num, em vasos com uma preparação de ghee. Se diz que os brahmanas eles sabiam muito de Ayurveda nessa época. E o Ayurveda, ele chama ciência da vida, né? Ele tinha a capacidade de ressuscitar até os mortos. Assim, tem várias passagens aqui no Bhagavata mesmo que a gente vai ler, até o comentário de Srila Prabhupada falando sobre isso também, que é uma ciência incrível, assim, a capacidade do Ayurveda, e que é uma ciência que se perdeu, de certa forma. Em Kali Yuga, a gente tem resquícios, assim, não tem realmente as escrituras não chegaram para nós, foi algo assim que foi se perdendo. E Vyasadeva pega e mergulha as crianças, as crianças não, os pedacinhos de carne, né, dentro de casulos, que estão numa preparação feita com ghee e ervas medicinais e tal. E aí esses fetos, eles se desenvolvem naquele meio. Se desenvolvem só que eles demoram para a gestação deles demora muito mais do que um ser humano comum. Bom, como resultado, cada parte tá. Desse modo, sua ambição de ser mãe de 100 filhos foi satisfeita, e ela começou a nutrir todas as crianças de acordo com sua exaltada posição. Quando aconteceram as intrigas da guerra de Kurukshetra, ela não era a favor da luta contra os Pandavas. Ao contrário, ela censurou Dhritarashtra, seu esposo, por tal guerra fratricida. Ela desejava que o Estado fosse dividido em duas partes, uma para os filhos de Pandu e outra para os seus próprios filhos. Ela ficou muito abatida quando todos seus filhos morreram na guerra de Kurukshetra e quis amaldiçoar Bhimacena e Yudhishthira, mas foi impedida por Vyasadeva. Seu luto pela morte de Duryodhana e do Sasana diante do Sr. Krishna foi digno de compaixão, e o Sr. Krishna a apaziguou com mensagens transcendentais. Ela ficou igualmente aflita pela morte de Karna e descreveu ao Sr. Krishna a lamentação da esposa de Karna. Foi apaziguada por Srila Vyasadeva quando este lhe mostrou seus filhos mortos, então promovidos aos reinos celestiais. Morreu juntamente com seu esposo nas selvas dos Himalaias, próximo às nascentes do Ganges, imolando-se num incêndio de floresta.
Maharaj Yudhishthira executou a cerimônia fúnebre de seus tios. Prita, que é Kunti, né? Filha de Maharaj Surasena, irmã de Vasudeva, pai do Sr. Krishna. Mais tarde foi adotada por Maharaj Kunti Bodha, e desde então passou a ser conhecida como Kunti. É a encarnação da potência de sucesso da personalidade de Deus. Uau, isso eu não lembrava ter lido isso. É a encarnação da potência de sucesso, de êxito da personalidade de Deus. Os cidadãos celestiais dos planetas superiores costumavam visitar o palácio do rei Kunti Bodha, e Kunti se ocupava em recepcioná-los. Também serviu ao grande sábio místico Durvasa, e estando satisfeito com seu serviço fiel, Durvasa Muni deu-lhe um mantra pelo qual ser-lhe-ia possível chamar qualquer semideus que lhe aprouvesse. Por curiosidade, ela chamou imediatamente o deus do sol, que desejou copular com ela, mas ela se recusou. O deus do sol, porém, assegurou-lhe imunidade da adulteração da virgindade. E assim ela concordou com sua proposta. Como resultado dessa cópula, ela ficou grávida e dela nasceu Karna. Pela graça do sol, ela converteu-se novamente numa moça virgem, mas temendo seus pais, abandonou a criança recém-nascida Karna. Depois disso, quando realmente escolheu seu próprio esposo, deu preferência a Pando como seu esposo. Mais tarde, Maharaj Pando quis retirar-se da vida familiar e adotar a ordem da vida renunciada. Kunti recusou-se a permitir que seu esposo adotasse tal vida, mas por fim Maharaj Pando deu-lhe permissão de tornar-se mãe de filhos, chamando outras personalidades convenientes. A princípio, Kunti não aceitou essa proposta, mas quando Pando estabeleceu exemplos vívidos, ela concordou. Assim, em virtude do mantra concedido por Durvasa Muni, ela chamou Dharmaraj, e então Yudhishthira nasceu. Ela chamou o semideus Vayu, o semideus do ar, então Bhima nasceu. Ela chamou Indra, o rei do céu, então Arjuna nasceu. Os outros dois filhos, chamados Nakula e Sahadeva, foram gerados pelo próprio Pando no ventre de Madri. Bom, aqui há controvérsia. Srila Prabhupada está falando isso aqui, né? Foi gerado pelo próprio Pando no ventre de Madri. Mas, pelo menos na versão do Mahabharata que eu li, Kunti empresta um mantra para Madri, e Madri chama os Asvini Kumaras, que são semideuses da medicina. E aí eles engravidam a ela, dando origem aos gêmeos Nakula e Sahadeva. Mais tarde, Maharaj Pando morreu em idade prematura, motivo pelo qual Kunti ficou tão aflita que desmaiou. As duas esposas, Kunti e Madri, decidiram que Kunti deveria viver para a manutenção dos 5 filhos pequenos, os Pandavas, e Madri deveria aceitar os rituais Sati, encontrando voluntariamente a morte juntamente com seu esposo. Essa deliberação foi aprovada por grandes sábios como Satasringa e outros presentes na ocasião. Posteriormente, quando os Pandavas foram banidos do reino pelas intrigas de Duryodhana, Kunti seguiu seus filhos e enfrentou igualmente todas as espécies de dificuldades durante aqueles dias. Durante a vida na floresta, uma jovem demônia, Hidimba, quis Bhima como seu esposo. Bhima recusou-se, mas quando a garota dirigiu-se a Kunti e Yudhishthira, eles ordenaram a Bhima que aceitasse sua proposta e desse-lhe um filho. Como resultado dessa combinação, nasceu Ghatotkacha, o qual lutou muito valentemente com seu pai contra os Kauravas. Em sua vida de floresta, eles viveram com uma família brahmana, que estava em apuros por causa de certo demônio Bakasura. E Kunti mandou Bhima matar Bakasura para proteger a família brahmana contra os transtornos causados pelo demônio. Ela aconselhou Yudhishthira a partir para Panchaladesa. Draupadi foi ganha nesse Panchaladesa por Arjuna. Por ordem de Kunti, todos os 5 irmãos Pandavas tornaram-se igualmente os esposos de Panchali, ou Draupadi. Ela casou-se com os 5 Pandavas, na presença de Vyasadeva. Kunti Devi jamais esqueceu seu primeiro filho, Karna, e após a morte de Karna no campo de batalha de Kurukshetra, ela lamentou-se e admitiu diante de seus outros filhos que Karna era seu filho mais velho, anterior a seu casamento com Maharaj Pandu. Suas orações ao Senhor após a guerra de Kurukshetra, quando o Sr. Krishna voltava para casa, são excelentemente explicadas. Mais tarde, ela foi à floresta com Gandhari para praticar severas penitências. Ela costumava tomar refeições a cada 30 dias. Uau! Finalmente, sentou-se em meditação profunda e logo foi reduzida a cinzas no incêndio florestal. Draupadi, a castíssima filha de Maharaj Drupada, é uma encarnação parcial da deusa Sati,
esposa de Indra. Maharaj Drupada executou um grande sacrifício sob a superintendência do sábio Yadya. Com a primeira oferenda nasceu Drishtadyumna, e com a segunda oferenda nasceu Draupadi. Portanto, ela é irmã de Drishtadyumna, também é chamada de Panchali. Os 5, aqui, só vou fazer um parênteses aqui. Esse Maharaj Drupada, que é o pai de Draupadi, ele fez uma cerimônia de fogo, um grande sacrifício, em que nasceu esses dois irmãos, Drishtadyumna e Draupadi. Eles são filhos do fogo, Drishtadyumna e Draupadi. Eles nasceram do fogo. E esse sacrifício foi realizado com o desejo de Draupada matar a Drona. Ele queria se vingar de Drona. Então, esses dois filhos nasceram com o propósito de matar a Drona. Olha só, que dramas. Parece desenho, né? Parece anime das crianças, assim. Mas isso tudo está no Mahabharata. E ela, no final, ela foi causa da morte de Drona devido à batalha de Kurukshetra. Ela foi o pivô da batalha de Kurukshetra, Draupadi. Maharaj, os 5 Pandavas casaram-se com ela como esposa comum, e cada um deles teve um filho com ela. Maharaj Yudhishthira gerou um filho chamado Pratibhiti. Bhimacena gerou um filho chamado Sutasoma. Arjuna gerou Srutakriti. Nakula gerou Satanika. E Sahadeva gerou Srutakarma. Ela é descrita como uma dama belíssima, igual à sua sogra, Kunti. Durante seu nascimento, houve uma mensagem aérea de que ela deveria ser chamada de Krishna. A mesma mensagem também declarava que ela nascera para matar muitos kshatriyas. Em virtude das bênçãos que recebera de Sankara, ela obteve 5 esposos, igualmente qualificados. Quando preferiu escolher seu próprio esposo, príncipes e reis foram convidados de todos os países do mundo. Ela casou-se com os Pandavas durante o exílio deles na floresta. Mas quando eles voltaram para casa, Maharaj Drupada deu-lhes imensa riqueza como dote. Ela foi bem recebida por todas as noras de Dhritarashtra. Perdida na aposta de um jogo, foi arrastada à força à sala da assembleia e Dussasana tentou ver sua beleza nua, embora estivessem presentes ali pessoas mais velhas, como Bhishma e Drona. Era uma grande devota do Senhor Krishna e por causa de suas orações, o próprio Senhor converteu-se em vestes ilimitadas para salvá-la do insulto. Um demônio chamado Jatasura raptou-a, mas seu segundo esposo Bhimacena matou o demônio e a salvou. Ela salvou os Pandavas da maldição de Maharshi Durvasa pela graça do Senhor Krishna. Quando os Pandavas viviam incógnitos no palácio de Virata, Kichaka foi atraído por sua extraordinária beleza. Por um arranjo com Bhima, o demônio foi morto e ela foi salva. Todas essas histórias são incríveis, assim. Tem que ler o Mahabharata. Aqui Srila Prabhupada está fazendo um spoiler bem curtinho. Afligiu-se muito quando seus 5 filhos foram mortos por Asvatama. E por fim, ela acompanhou seu esposo Yudhishthira e outros e caiu no caminho. A causa de sua queda foi explicada por Yudhishthira, mas quando Yudhishthira entrou no planeta celestial, ele viu Draupadi gloriosamente presente ali como a deusa da fortuna no planeta celestial. Uau. Subhadra, filha de Vasudeva, irmã do Senhor Sri Krishna. Era não apenas uma filha muito querida de Vasudeva, mas também uma irmã muito querida de Krishna e Baladeva. No nosso altar ela aparece no meio, entre Jagannatha e Balarama, Subhadra. Então são os 3 irmãos juntos. Os 2 irmãos e irmã são representados no famoso templo de Jagannatha em Puri, e o templo ainda é visitado diariamente por milhares de peregrinos. Esse templo é uma lembrança da visita do Senhor a Kurukshetra, durante a ocasião de um eclipse solar e seu subsequente encontro com os habitantes de Vrindavan. O encontro de Radha e Krishna, durante essa ocasião, é uma história muito patética, e o Senhor Sri Chaitanya, no êxtase de Radharani, sempre anelava pelo Senhor Sri Krishna em Jagannatha Puri. Enquanto Arjuna esteve em Dwarka, ele desejou ter Subhadra como sua rainha, e expressou seu desejo ao Senhor Krishna. Sri Krishna sabia que seu irmão mais velho, Senhor Baladeva, estava providenciando seu casamento em algum outro lugar, e uma vez que não ousava ir de encontro ao arranjo de Baladeva, ele aconselhou Arjuna a raptar Subhadra.
Assim, quando todos eles estavam numa viagem de recreação na colina Raivata, Arjuna conseguiu raptar Subhadra de acordo com o plano de Sri Krishna. Sri Baladeva ficou muito irado com Arjuna e quis matá-lo. Mas o Sr. Krishna implorou ao seu irmão que perdoasse Arjuna. Então Subhadra foi devidamente casada com Arjuna e Abhimanyu nasceu de Subhadra. Com a morte prematura de Abhimanyu, Subhadra ficou muito mortificada. Porém, com o nascimento de Parikshit, ela ficou feliz e consolada. Aqui são spoilers do Mahabharata, gente. Tem que ler o Mahabharata. Eu assisti a novela. O Fernando compartilhou umas fotos que aparecem no final dos capítulos do Mahabharata, daquela novela que a gente compartilhou com vocês certa vez. Aparece Krishna falando alguns conselhos, fazendo alguns comentários no Mahabharata. E o Fernando tirou uma sequência de fotos de uma dessas mensagens de Krishna. Todas elas são maravilhosas, com aquela sequência de fotos. Todos aproximaram-se dele com grande deleite. Estou lendo verso 5 agora. Todos aproximaram-se de Vidura com grande deleite, como se a vida houvesse retornado a seus corpos. Eles trocaram reverências e deram boas-vindas uns aos outros, abraçando-se. Significado. Na ausência da consciência, os membros do corpo permanecem inativos, mas quando a consciência retorna, os membros e sentidos tornam-se ativos, e a própria existência torna-se deleitosa. Vidura era tão querido pelos membros da família Kaurava que sua longa ausência no palácio era comparável à inatividade. Todos eles estavam sentindo agudas saudades de Vidura, e por isso seu regresso ao palácio foi motivo de alegria para todos. Verso 6. Devido às ansiedades e longa separação, todos eles choraram de afeição. Então o rei Yudhishthira providenciou que lhe arranjassem acomodações e um assento para recepcioná-lo. Verso 7. Após comer suntuosamente e descansar o bastante, Vidura sentou-se confortavelmente. Então o rei começou a falar-lhe, e todos ali presentes ouviam-no. Significado. O rei Yudhishthira também era perito em recepcionar, mesmo no caso de seus membros familiares. Vidura foi bem recebido por todos os membros familiares, com troca de abraços e reverências. Depois disso, foram providenciados um banho e um suntuoso jantar. Então ofereceu-se-lhe suficiente repouso. Após terminar seu descanso, ofereceu-se-lhe um lugar confortável para sentar-se. Então o rei começou a falar sobre todos os acontecimentos, familiares e outros mais. Esta é a maneira apropriada de receber um amigo querido, ou mesmo um inimigo. Segundo os códigos morais indianos, mesmo um inimigo recebido em casa deve ser tão bem recebido que não sinta nenhuma situação temerosa. O inimigo sempre teme seu inimigo, mas isso não deve acontecer quando ele é recebido em casa por seu inimigo. Isso significa que uma pessoa, quando recebida em casa, deve ser tratada como um parente. O que dizer então de um membro familiar como Vidura, que era um bem-querente de todos os membros da família? Assim o Yudhishthira começou a falar na presença de todos os outros membros. Então, isso se vê na Índia até hoje. Assim, você vai visitar, né? Eu não fui visitar ainda a Índia, mas alguns amigos me comentaram que tiveram assim passeando, né? Passeando, dando voltas pela Índia e entraram assim em lugares mais aldeias onde o pessoal não vai muito visitar, para conhecer assim as pessoas mesmo, né? E disseram assim que eles recebem tão bem, sabe? Convidam para sentar, já trazem prachada, já trazem água, né? Às vezes algumas pessoas querem lavar os pés. É muito enfatizada a hospitalidade na Índia, como fazendo parte do Dharma de quem recebe em casa, né? Uma visita. Então eles têm isso como um código moral, um código de karma. Se eles fazem isso, a vida deles se torna auspiciosa, eles têm bom karma. Então é algo assim que a gente escutava aqui de Srila Prabhupada, né? E eu via dizer dos devotos, assim, né? Sempre o nosso mestre, os outros devotos, né? Sempre falando assim pra gente, principalmente quando eu morava no templo, que a gente devia receber qualquer visita no templo, assim, convidando a pessoa para sentar, dar prachada, aprender a receber bem. E que essa lição, né, que a gente aprendia no templo, né, porque eu morava no templo, a gente devia praticar em casa. Né? E a gente percebe um pouquinho a diferença da nossa cultura, né? Nossa cultura, chega uma pessoa estranha, assim, a gente já pensa que pode ser um ladrão, pode ser uma pessoa má, né? E a gente fica temeroso, assim, né? E a cultura da Índia, ela tem essa peculiaridade, diz assim que se uma pessoa vai à sua casa e tenta te roubar na sua casa, ou tenta te agredir, né, assim, na sua casa, ela é digna de ser morta.
Então, esse mesmo visitante, se ele vem com hostilidade na sua casa, ele pode ser morto na sua casa. Mas, mesmo que seja seu inimigo, aqui como Srila Prabhupada diz, né? Se ele não vem com hostilidade, você recebendo bem, ele não vai precisar ficar temeroso. Então, a hospitalidade é algo assim muito enfatizado. Também isso a gente aprendia no tempo, né? Que Srila Prabhupada vai falar em algum momento aqui no Mahabharata, que se chega uma pessoa estranha na sua casa, assim, que não foi uma pessoa estranha, se chega uma pessoa na sua casa que chegou sem ser convidada e de surpresa, você deve tratar essa pessoa como Vishnu, como o próprio Senhor Supremo. Agora, se chega uma pessoa que você convidou, você deve receber como Indra. Então, aí você vai demonstrar sua devoção a Indra, o Rei dos Céus, e sua devoção a Deus. Então, a diferença vai ser bem clara na diferença do seu modo de tratar as pessoas. Diz assim, quando você trata uma pessoa que chega sem avisar bem, quer dizer que sua devoção ao Senhor Supremo é daquele nível. Mas se você só trata bem a pessoa que você convidou, que está agendada a visita, então essa também é a relação com Deus e a relação com o Senhor Indra, o Rei dos Céus. Então a sua preocupação está mais com relação a obter os planetas celestiais e um bom karma do que uma devoção ao Senhor Supremo, um coração molinho. Engraçado isso, né? Eu acho bem interessante. Verso 8. Maharaj Yudhishthira disse: Meu tio, lembras-te de como sempre nos protegeste, juntamente com nossa mãe, de todas as espécies de calamidades? Tua parcialidade, como as asas de um pássaro, salvou-nos do envenenamento e do incêndio premeditado. Significado. Aqui também são histórias do Mahabharata. Tá? Devido à morte de Pandu, em idade prematura, seus filhos pequenos e viúva foram objeto de cuidado especial por parte de todos os membros mais velhos da família, especialmente Bhishma Deva e Mahatma Vidura. Vidura era mais ou menos parcial com os Pandavas, devido à situação política deles. Embora Dhritarashtra fosse igualmente cuidadoso com os filhos pequenos de Maharaj Pandu, ele era uma das partes intrigantes e queria alijar os de Pandu e substituí-los com a elevação de seus próprios filhos a governantes do reino. Mahatma Vidura pôde acompanhar esta intriga de Dhritarashtra e companhia, e por isso, embora fosse um servo fiel de seu irmão mais velho, Dhritarashtra, Vidura não gostava das ambições políticas dele em favor de seus próprios filhos. Portanto, ele era muito cuidadoso quanto à proteção dos Pandavas e sua mãe viúva. Desse modo, ele era, por assim dizer, parcial com os Pandavas, preferindo-os aos filhos de Dhritarashtra, embora comumente todos eles fossem igualmente queridos a seus olhos. Ele era igualmente afeiçoado a ambos os grupos de sobrinhos, no sentido de que sempre repreendia Duryodhana por sua política intrigante contra seus prêmios. Ele sempre criticava seu irmão mais velho por sua política de encorajamento a seus filhos, e ao mesmo tempo estava sempre alerta para dar proteção especial aos Pandavas. Todas essas diferentes atividades de Vidura dentro da política palaciana tornaram-no famoso como parcial com os Pandavas. Maharaj Yudhishthira referiu-se à história passada de Vidura, antes de sua partida do lar para uma prolongada viagem de peregrinação. Maharaj Yudhishthira lembrou-lhe de que ele fora igualmente bondoso e parcial com seus sobrinhos crescidos, mesmo após a guerra de Kurukshetra, um grande desastre familiar. Antes da guerra de Kurukshetra, a política de Dhritarashtra era de pacífica aniquilação de seus sobrinhos. Portanto, ele mandou Purochana construir uma casa em Varavata. E quando a construção foi terminada, Dhritarashtra desejou que a família de seu irmão vivesse ali por algum tempo. Quando os Pandavas se puseram a caminho de Varanavata, na presença de todos os membros da família real, Vidura, com muito tato, deu instruções aos Pandavas sobre o futuro plano de Dhritarashtra. Isso está especificamente descrito no Mahabharata, Adiparva 114. Ele preveniu indiretamente: uma arma que não é feita de aço ou qualquer outro elemento material pode ser mais afiada para matar um inimigo, e aquele que sabe disso nunca é morto. Isto é, ele avisou que o grupo dos Pandavas estava sendo enviado a Varanavata para ser morto. Portanto, aconselhou a Yudhishthira para que tivesse muito cuidado em seu novo palácio residencial. Ele também deu pistas sobre o incêndio e disse que o fogo não pode extinguir a alma, mas pode aniquilar o corpo material. Mas aquele que protege a alma pode viver.
Kunti não podia acompanhar essa conversa indireta entre Maharaj Yudhishthira e Vidura. E assim, quando perguntou ao seu filho sobre o significado da conversa, Yudhishthira respondeu que, a partir das palavras de Vidura, entendia-se que havia uma previsão de incêndio na casa para onde eles estavam indo. Mais tarde, Vidura veio disfarçado até os Pandavas, informou-lhes de que o vigia da casa atearia fogo à casa na 14ª noite da lua minguante. Tal era a intriga de Dhritarashtra para que os Pandavas morressem todos de uma vez, juntamente com sua mãe. E pelo aviso de Vidura, os Pandavas escaparam através de um túnel subterrâneo, de modo que Dhritarashtra não ficasse sabendo de sua fuga. Tanto que, após atear fogo, os Kauravas estavam tão certos da morte dos Pandavas que Dhritarashtra executou os últimos ritos fúnebres com grande alegria. E durante o período de luto, todos os membros do palácio ficaram dominados pela lamentação. Mas Vidura não estava, por saber que os Pandavas estavam vivos em alguma parte. Há muitos exemplos de calamidades assim, sendo que em cada uma delas, Vidura protegeu os Pandavas por um lado e por outro tentou dissuadir seu irmão Dhritarashtra de sua política intrigante. Portanto, ele era sempre parcial com os Pandavas, assim como um pássaro protege seus ovos com as asas. É muito bonito, assim, sabe? Acompanhar essa parcialidade de Vidura. A gente vai se apegando à Vidura, assim, como ele é correto, como ele tenta proteger os Pandavas e fica aprendendo de Dhritarashtra. É muito bonito. Verso 9, enquanto viajavas sobre a face da terra, como mantinhas tua subsistência? Em que lugares santos e locais de peregrinação prestaste serviço? Significado. Vidura saiu do palácio para desapegar-se dos afazeres domésticos, especialmente das intrigas políticas. Como se referiu aqui antes, ele foi praticamente insultado por Duryodhana tê-lo chamado de filho de Sudrani, embora não estivesse fora de lugar falar licenciosamente no caso da própria avó. A mãe de Vidura, embora uma Sudrani, era a avó de Duryodhana, e palavras jocosas são às vezes permitidas entre neto e avó. Mas como a observação do fato real, tratava-se de uma conversa desagradável para Vidura, foi recebida como um insulto direto. Portanto, ele decidiu deixar a casa de seus parentes e preparar-se para a ordem de vida renunciada. Esse estágio preparatório chama-se Vanaprastha Ashram, ou vida retirada para viajar e visitar os locais sagrados sobre a face da terra, ou aposentadoria. Nos locais sagrados da Índia, tais como Vrindavan, Hardwar, Jagannatha Puri e Prayaga, há muitos grandes devotos e há ainda refeitórios gratuitos para as pessoas que desejam avançar espiritualmente. Maharaj Yudhishthira estava curioso de saber se Vidura se mantiver pela misericórdia dos refeitórios gratuitos. Chatras. Verso 10. Meu Senhor, devotos como vossa graça são, em verdade, lugares santos personificados, porque carregas a personalidade de Deus dentro de teu coração. Convertes todos os lugares em locais de peregrinação. Significado. A personalidade de Deus é onipresente através de suas diversas potências espalhadas por toda a parte. Assim como o poder da eletricidade distribui-se por toda a parte dentro do espaço. Analogamente, a presença do Senhor é percebida e manifestada por seus devotos imaculados como Vidura. Assim como a eletricidade manifesta-se na lâmpada. Um devoto puro como Vidura sempre sente a presença do Senhor em toda a parte. Ele vê tudo na potência do Senhor, e o Senhor em tudo. Os locais sagrados em toda a terra destinam-se a purificar a consciência poluta do ser humano através de uma atmosfera saturada com a presença dos devotos imaculados do Senhor. Qualquer pessoa que visite um local sagrado deve procurar os devotos puros que residem em tais lugares sagrados, ouvir deles as lições, tentar aplicar suas instruções na vida prática e assim preparar-se gradualmente para a salvação final, voltando ao Supremo. Ir a algum lugar sagrado de peregrinação não significa apenas banhar-se no Ganges ou Yamuna, ou visitar os templos situados nesses lugares. Deve-se também buscar representantes de Vidura, que não tenham outro desejo na vida, exceto servir a personalidade de Deus. A personalidade de Deus está sempre com esses devotos puros, por causa do seu serviço impoluto, que não tem vestígio algum de ação furtiva ou especulação utópica. Eles estão executando verdadeiro serviço ao Senhor, especificamente pelo processo de ouvir e cantar. Os devotos puros ouvem das autoridades, recitam, cantam e escrevem sobre as glórias do Senhor. Mahamuni Vyasadeva ouviu de Narada, e então cantou na forma escrita. Sukadeva Goswami estudou com seu pai e o descreveu a Parikshit. Este é o processo do Srimad Bhagavatam. Assim, através de suas ações, os devotos puros do Senhor podem converter qualquer lugar em local de peregrinação. E os lugares sagrados são dignos deste nome apenas por causa deles. Tais devotos puros são capazes de retificar a atmosfera poluída de qualquer lugar.
para não falar de um lugar sagrado que se torna profano, devido às ações duvidosas de pessoas interessantes que tentam adotar uma vida profissional à custa da reputação do lugar sagrado. Aqui, é muito especial esse comentário de Srila Prabhupada, e ele, assim, ouvidos atentos vão prestar bem atenção nisso. É bem importante assim para quem pratica Bhakti, porque assim é natural, né? Assim, a gente ter interesse às vezes em conhecer um lugar. Poxa, uma pessoa descreveu, quando você for lá em Vrindavana, né, você vai visitar um templo assim, assim assado. Daí você vai visitar aquele lugar, tal. Então a gente fica ouvindo assim, né? E surge assim como um interesse de fazer um turismo espiritual, né? De ir lá e conhecer os lugares, ver os lugares, tal, né? É um turismo espiritual. Mas o lugar em si é especial, santifica, né? A gente purifica o próprio local. Mas mais potente que o lugar é encontrar os devotos. A associação com, assim, a associação com um devoto puro é algo assim que uma piscada de olho, você olhar o devoto, fechar os olhos e depois nunca mais ver ele, pode salvar a pessoa, assim, pode dar um benefício tão grande que a gente não consegue imaginar. Pode nos levar à transcendência, um contato com o devoto puro. Então, a Srila Prabhupada recomenda que a gente tem que estar muito ansioso por visitar os lugares e procurar os devotos. Então, assim, agora mesmo eu estava pensando assim, né? Poxa, quantas vezes eu viajei para cidades, assim, para São Paulo, para Maringá, né? Que é a cidade natal dos meus pais, e não procurei os devotos, né? Então, assim, é muito importante ir para os lugares e procurar os devotos. Nessa cidade aqui, quem que são os devotos? Quem são os praticantes? Que devoção? Qual será o nível de devoção deles? Será que aqui eu vou encontrar um devoto que me ajude na minha devoção? Né? Será que nessa cidade que eu estou passando aqui tem alguém assim, né? Tem alguém que tenha devoção? E às vezes a Krishna vai nos reservar gratas surpresas, né? A gente orar pedindo um mestre é muito importante, mas a gente procurar também é muito importante. E às vezes a gente vai encontrar pessoas maravilhosas, incríveis, que vão incrementar a nossa devoção. Não só devotos de Krishna, pode ser devotos de Jesus, pode ser devotos de Maria, devotos, né, de Alá, até devotos de Buda. Né? Então, assim, a gente encontrar devotos, assim, né? Esse é um interesse muito especial, porque uma vez eu já comentei com vocês que tem um livro escrito por Srila Bhakti Pramod Goswami Maharaj chamado Coração de Krishna. E esse livro, ele conta só histórias de devotos. E ele é um livro que ajuda muito a gente a se vacinar, a se proteger contra a ofensa aos devotos, a pensar mal dos devotos. Assim como que isso mesmo, né? Pensar mal dos devotos. Isso é o pior desastre que pode acontecer na nossa vida espiritual, é criticar os devotos, ofender os devotos. O pensamento ele não é tão grave, mas devido que Krishna tem uma conexão também no nosso coração, quando nós pensamos mal dos devotos, a tendência é que no nosso coração dá uma esfriada, a gente sente assim como Krishna já não fica mais tão feliz ali, e ele parece que dá um gelo, assim. Krishna sai dali e a gente perde um pouco o entusiasmo. Só de pensar mal. Em Kali Yuga, isso não é considerado uma ofensa. Mas acontece sim da pessoa perder um entusiasmo. Então, ofensa mesmo, né, que causa assim calamidades na vida espiritual de uma pessoa, é a pessoa expressar com fala ou com corpo, né, algo ofensivo aos devotos. Então isso faz um estrago na vida espiritual. É um segredo dentro da cultura de Bhakti. Geralmente as pessoas que são novas, estão começando a estudar, não se fala muito disso, porque parece um proselitismo e uma assim, tipo assim, entre a gente se defende, ninguém pode falar mal entre nós aqui. Entre nós a gente tem que sempre se tratar bem e não falar mal. Parece proselitismo. Mas depois, quando a gente vai entendendo a dinâmica
da devoção, fica mais fácil entender isso. Porque os devotos, eles dependem de Krishna. Eles não são assim pessoas que estão apegadas ao desfrute material, buscando agir para o seu próprio interesse. Então, com suas próprias forças, suas próprias energias, eles vão se defendendo e construindo seu meio ambiente. Quer dizer, isso é uma ilusão, né? Na verdade, a natureza material é que provê tudo. Mas a pessoa acredita que ela está sendo o autor, o pivô da realidade que a rodeia. Então, isso já tem uma potência de Krishna que está cuidando daquela pessoa, que é a energia material. Então, Krishna mesmo não precisa proteger muito aquela pessoa. Agora, o devoto, ele começa a largar essa proteção de ficar preocupado com si mesmo, preocupado em se defender e vai se entregando cada vez mais. A tendência dos devotos, principalmente devotos elevados, avançados, é estar dependendo da Suprema Personalidade de Deus. Inclusive, diante de insultos, diante de ofensas, eles não se defendem. Eles ficam tranquilos, eles ficam humildes, compassivos. Então, mas aí Krishna defende eles. Aí Krishna pessoalmente primeiro dá um gelo em termos de devoção no coração da pessoa e depois começa a mandar karmas assim que vão obstaculizando a vida espiritual do praticante, do bhakta ou do qualquer outra pessoa. Meio que afasta a pessoa. Ele fala isso no Bhagavad Gita, né? As pessoas de mentalidade demoníaca ele vai lançando em vidas cada vez mais condicionadas, vai afastando, assim. Então a pessoa vai passando por um processo bem terrível, assim, de descida ao inferno. Assim, ela vai a níveis de vida cada vez mais sofridos. E isso, assim, é muito triste, né? De pensar que alguém poderia sofrer isso. A gente, ou alguém, às vezes, imagina, né, que a gente acaba se crescendo numa vida espiritual e causar que alguma pessoa nos ofenda ou nos critique, e por isso a Krishna vai brigar com a pessoa. Geralmente, o devoto nunca pensa isso, que alguém, por nos criticar, vai ser levado para o inferno. Mas na possibilidade, né, de que as pessoas possam se sentir com raiva da gente, os devotos sempre ficam tentando ser bondosos, legais com todo mundo, compassivos, para justamente não criar a animosidade das pessoas e para evitar qualquer dissabor na outra pessoa, causar ansiedade. E geralmente quando alguém ofende, a pessoa é rápida em tentar perdoar. Tem o exemplo de Nityananda, né? Que Nityananda, existiam dois rapazes chamado Jai Vijaya. Jai Vijaya? Jai Vijaya? Jagai Madai. Minha cola está aqui do lado. Jagai Madai. Jagai Madai era um Jai Vijaya no mundo espiritual, mas eles nasceram como demônios. E eles ofenderam a Nityananda. Eles jogaram um ladrilho, acho que foi Jagai, jogou um tijolo na cabeça de Nityananda. Nityananda devota do Sri Chaitanya Mahaprabhu. E começou a sangrar bastante, assim, a testa de Nityananda. E Nityananda estava nesse momento com Haridas. E Haridas arrastou a Nityananda para fora dali, porque os caras iam bater mais nele. E aí tirou daqui. Nityananda queria que esses bêbados eles cantassem o santo nome. Falava, canta Hare Krishna, vocês têm que cantar Hare Krishna. Vocês ficam aí só de boa bebendo, vocês têm que cantar Hare Krishna, vocês vão ver o que é ficar de boa. E ficava assim, Nityananda era muito brincalhão, assim, né? E os caras, eles eram muito agressivos, eles eram assassinos, ladrões. E aí eles não gostavam dessa maneira como o Nityananda era tão assim, brincalhão com eles, que não estavam nem aí, que eles eram bandidos. E eles queriam afastar Nityananda, porque a Nityananda chegava junto mesmo. E jogaram um tijolo na cabeça de Nityananda. E aí, Nityananda ficou meio grogue assim, e aí Haridas aproveitou que ele ficou meio grogue, puxou ele e levou ele embora. E quando levou ele, eles chegaram até Chaitanya Mahaprabhu. E Chaitanya, quando viu a testa,
né? E Chaitanya Mahaprabhu já entendeu o que tinha acontecido e ficou muito bravo. E quando ele ficou bravo, ele assumiu como uma forma assim que parecia ser Nishinra. Ele estava assumindo aquele humor de Nishinra, de ira. E ele falou: quem é que fez isso com Nityananda? E aí ele levantou a mão como se fosse invocar a Sudarshan Chakra, né? Como num humor de ira, e como se fosse invocar assim. Haridas ficou com muito medo, assim, como se fosse a morte personificada. Espaço-tempo está descrito no Chaitanya Charitamrita. E aí, Nityananda viu que ele ficou bravo assim, ele falou assim: calma, 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 Goura, você não veio nessa era para matar ninguém, você veio para salvar todas as almas caídas. Calma aí, deixa comigo. E quando ele foi falando assim, e Chaitanya foi para cima dos caras, foi achar os caras, porque ele ia matar os caras. E aí Nityananda falou: não faz, você veio aqui para salvar Goura, né? Ficou falando assim, chamando ele. E nisso, os bêbados viram que estava acontecendo isso. E viram aquela personalidade da morte para eles. E eles ficaram com medo. E viram a atitude de Nityananda, que Nityananda queria salvar eles ainda. Então, o cara que jogou o tijolo, ele falou: não, isso é demais. É demais. E daí ele se jogou assim na frente de Nityananda, né, em posição de uma posição de vara assim, pedindo perdão. Desculpa, por favor, por ser tão idiota, né? Assim, você vem querendo me ajudar, me salvar, me entregar o que há de mais incrível, e, e eu reagi dessa forma ignorante, né? E aí Nityananda dá risada e coloca o pé em cima da cabeça de Jagai. E Jagai, na hora que Nityananda coloca o pé na cabeça dele, fica em êxtase de amor pelo Senhor Supremo. E começa a cantar os santos nomes, na hora. E Madai, que vê aquilo, fica assustado, e falou: nossa. E daí ele fala: eu quero isso para mim também. E daí pede desculpa também, né? Fica em reverência. E Nityananda também faz a mesma coisa, coloca o pé em cima da cabeça dele, ele também tem prema. E aí Chaitanya vê que eles são convertidos e pediram perdão para Nityananda, então ele também perdoou. E daí ele fala: né, sigam em frente, sejam bons devotos, né? E aí eles ficam experimentando o amor puro daí em diante, na vida toda. Então a ofensa, ela é muito perigosa, assim, sabe, para a vida espiritual. Eu uma vez escutei de um devoto que Cora, provavelmente nós que estamos estudando... Sim, Neida. é que eu já vou ter que sair, mas eu queria agradecer e queria falar dessa, só rapidinho, assim, que eu acho essa coisa muito, muito linda, assim, da gente ir nos lugares e procurar os devotos e a gente respeitar todos os devotos, né? Porque não importa, cada um tem, como, né, tem o Deus no seu coração e daí, independente de qual seja, né, a igreja, o templo, o lugar, é muito lindo a gente encontrar assim os devotos de cada lugar. Então, muito obrigada, eu agradeço e bom dia a todos. Hare Krishna. Hare Krishna, Neida, obrigado. Então, só para completar aí o comentário, né, a respeito dessa questão das ofensas, se diz assim, essa é como que a primeira ofensa aos santos nomes, né? Criticar os Vaishnavas, criticar o Guru, né? Criticar os devotos, de forma geral, as pessoas que estão pregando os santos nomes. E eu ouvi um comentário que diz assim, que nós que estamos estudando o Srimad Bhagavatam, de alguma forma estamos tendo acesso a esse conhecimento tão profundo da devoção Bhakti. Bhakti é algo assim muito, muito peculiar, gente. Ele é assim, no Bhagavad Gita, Krishna dá uma noção do que representa se aproximar de Bhakti. Quando ele fala que de muitas pessoas que estão vivendo em busca de satisfação sensorial pelo karma, né? Algumas tentam, se apegam ao caminho do conhecimento e aí se destacam, né? E vão em busca da liberação do samsara. Desses,
de muitos que estão buscando o conhecimento para se libertar, alguns realmente entendem o propósito do conhecimento e buscam conhecer a personalidade de Deus. E de muitos que estão buscando conhecer a personalidade de Deus, poucos realmente o conhecem. Então, é como que vai afunilando. Então, quando a gente chega num nível assim de estudar a consciência de Krishna, entender Deus, assim, né, como nesses incríveis aspectos, nesse jeito tão colorido de Deus ser, né, tão abrangente, tão pessoal, que permite a gente ser tão íntegro também, tão inteiro, né, no relacionamento com Ele, é algo muito, muito raro e muito particular. Nós somos muito afortunados. Ou nós somos afortunados pela graça de algum devoto que nos contagiou. Não, isso com certeza aconteceu em algum momento da nossa existência. Algum devoto nos contagiou com isso. Mas não necessariamente nessa vida. Esse que é o cerne do comentário que eu quero fazer, que eu ouvi de um irmão espiritual meu, para o Chaitanya Charan. Então não é dessa vida que nós, provavelmente não é dessa vida que nós conhecemos os devotos, que nós praticamos Bhakti. É de outras vidas. Mas provavelmente nós estamos ofendendo alguns devotos, ou ofendemos em algum momento da nossa vida, e nós então fomos colocados em vidas em que nós estamos, de alguma forma, ainda percebendo que é possível a gente se purificar desse anarta, né, das ofensas, para nos aproximarmos da devoção pura. Esse é um dos piores anartas que existe no nosso coração, são as ofensas. Então, para a gente conseguir ultrapassar essa fase, a gente tem que estar bem determinado, né, a purificar nosso coração e prestar atenção. Prestar atenção nessas dicas, né, de valorizar os devotos, valorizar, né, a devoção nos outros. E Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada, né, o mestre de Srila Prabhupada, ele tinha uma estratégia. Ele falava assim, sempre quando algum devoto da missão dele, né, alguns discípulos dele, estavam tretando, estavam brigando assim um com o outro, estavam meio de cara assim um com o outro, sabe, estavam meio de bico assim um com o outro, ele costumava pedir assim, pensa qualidades do outro devoto, tenta ver o lado brilhante do outro devoto. O lado brilhante é aquele lado que vai ficar para sempre. O lado maíca, né, lado de Maia, que a gente vê, que a gente acha feio, acha ruim, e que faz a gente querer brigar com uma pessoa, esse lado vai desaparecer no devoto. O tempo é amigo do devoto, vai tirar esse lado. Então a gente tem que confiar no lado brilhante, a gente sempre tem que procurar ver o lado brilhante e ter fé. Então, esse é um conselho bem bonito de Srila Bhaktisiddhanta que ele dava, né, fazer uma prática entre os devotos assim. Era isso, gente. Vocês têm algum comentário para o Luciano, Jorge, Matashi? Se vocês quiserem falar alguma coisa, o que vocês gostaram? Vocês têm alguma pergunta? Prabhu, eu tenho, mas é que eu tenho, hoje, sábado, o meu horário de trabalho é diferente, eu pego às 8 da manhã, e é 20 minutos daqui a serviço. Mas eu vou fazer no grupo lá. Beleza, No grupo eu vou beleza. fazer a pergunta. Que legal, obrigado. Bom trabalho, Tá bom. Obrigado. Jorge, como é que você está aí? Que bom te ver aí. Jorge, tá me escutando? Jorge, depois então a gente se fala mais. Hare Krishna. Bom dia para você e bom trabalho.